Seja muito bem-vindo a mais um Pode Escalar. E esse podcast ele não pode ser diferente, tem uma pessoa muito especial aqui que vai estar com vocês hoje. E como sempre, eu vou lembrar para vocês o objetivo desse podcast é que você entenda como é que funciona o processo de venda, desde a captação até o fechamento com as pessoas que mais têm resultado em todo o Brasil. E hoje, como não poderia ser diferente, cara, mais uma vez repetindo essa frase, temos o maior vendedor de consórcio do Brasil. E eu apresento a vocês o Joelson. Fala aí, Joelson, apresenta aí, cara. Fala pessoal, exatamente, o maior, né? Eu tenho 1,92 m de altura, então de fato é fácil chegar em qualquer lugar e me destacar, sendo aí o maior vendedor de consórcio desse Brasil. Cara, eu posso falar, meu nome é Joelson, né? Tenho 37 anos aí, vou fazer 37 anos agora em janeiro, e estou há 15 anos no consórcio, né? Comecei no consórcio ali quando tudo era mato. Não tinha Instagram, não tinha podcast, não tinha YouTube, não existia WhatsApp, nada, nenhuma rede social existia. A única que existia era o Orkut e ninguém usava para vender consórcio até onde eu sei. Então, quando eu comecei, de fato, tudo era mato, tinham bem menos administradoras, bem menos empresas. E então comecei ali no início da minha carreira, foi exatamente no porta a porta, e depois a gente foi aí acompanhando a evolução do mercado junto, né? Então, eu sou sempre uma pessoa que estou sempre buscando me adaptar, observando como é que o cenário está andando para poder também acompanhar junto aí. Mas o resumo é esse. 15 anos no consórcio. Hoje eu atuo com equipe de vendas. Então, eu tenho equipe de vendas que trabalham comigo, né? Vendedores online em todo o país. E também a gente atua com mentorias, treinamento, consultorias também para a empresa de consórcio. Show de bola. Então, 15 anos de experiência acumulada incansavelmente. E você promete que não vai esconder nada aqui? Prometo, não vou esconder nada. Então já faz o seguinte, lado direito aqui do vídeo, na sua tela aí, tem um botão de se inscrever e um sininho. Já clica nesse sininho aí para você ser notificado todo novo podcast, todo novo vídeo que a gente lançar aqui, você vai ser notificado. Lado esquerdo tem um joinha. Ok, gostei, tá? Então só clica aí. Então, bora começar. Joelson, só para a gente entender um pouco o cenário aqui, antes da gente começar a falar de abordagem, perfil do lead, quero saber qual é o ticket que você mais vende hoje. Então, hoje eu trabalho mais com imóvel e imóvel de alto padrão. Ticket médio, assim, varia bastante, mas entre 600 a 800 mil, né? Tem época que há 6 meses atrás era 800, hoje já está na casa dos 600, então a ideia é mais imóvel de alto padrão, mas ainda aquisição, ou seja, são pessoas ali que vão adquirir o imóvel mesmo, né? Trabalho um pouco também com pessoas que buscam ali capital de giro, buscam investimento, mas grande parte ainda é aquisição mesmo do imóvel. Legal. E você vende mais regional, presencial ou digital? Digital. À distância, telefone? Exatamente. Hoje eu tenho uma esteira, né? Assim, um caminho, né? Para atender esse cliente. Então, a gente vai gera o lead ali através do tráfego pago, né? Através das redes, e a gente vai chamar esse cara no WhatsApp. Do WhatsApp, a gente vai levar ele para uma ligação, da ligação, a gente vai levar ele para uma reunião, né? Uma reunião de vídeo, né? E na reunião de vídeo, a gente vai ali conduzir ele para um fechamento. Nem sempre na mesma reunião, na primeira reunião, né? Depende muito do ticket, depende muito do perfil do cliente, mas mais ou menos dentro desse caminho aí. Legal. Então isso tudo que você explicou é você vendendo, não a sua equipe, né? Eu e a equipe, os dois. Porque o que acontece? A sua equipe faz a mesma coisa? Sim, grande parte. Legal. Nem todos, porque o que acontece? Tem vendedores que ele tem um perfil diferente. E eu como líder, também respeito isso. Então, vamos lá. Eu tenho vendedores que o cara vende 3 milhões de mês e o cara fez 2 reuniões. E o ticket dele é menor, então ele vendeu muito por telefone, muito pelo WhatsApp. E eu entendo que é o que eu sempre levo para as minhas equipes de vendas. Para mim, o mais importante é o resultado. Desde que a venda seja boa, de qualidade, cara, você pode ter vendido por pombo correio, por aquele corvo de Game of Thrones lá, que manda cartinha. Eu não estou me importando muito com isso. Eu gosto mais desse processo, é o processo que eu ensino, mas tem vendedores que gostam tem o seu próprio método e a gente respeita também
Mas esse é o método que eu acredito que dá mais resultado. Mas não existe como é que eu posso dizer? Não existe uma verdade absoluta, né? Não existe certo e Então, errado nesse negócio não aqui. existe. Eu quero que você venda, né? No final das contas é isso. Mas esse é o método que eu gosto mais, é um método que eu curto mais. Mas, claro que tem Legal. vendedores que seguem outro caminho. Tá tudo bem. Você falou de o primeiro contato via WhatsApp para jogar para ligação. Como é que funciona isso, Uhum. cara? E o que acontece? Eu chamo isso tudo é um processo de venda. Então, no WhatsApp, eu não vou vender. E vou vender, vamos lá. No WhatsApp eu não vou vender. Por quê? Eu vou utilizar o WhatsApp ali para quebrar um gelo, para conversar, e iniciar a conversa. No WhatsApp, eu faço uma venda. Que venda é essa? Eu vendo a ligação. Por que que eu Só. entendo só? Por que Não que eu avança nada entendo? além disso. Não qualifico o cliente, não faço o processo de qualificação ali pelo WhatsApp. Por quê? Eu gosto muito da ligação, porque na ligação eu vou ouvir o cliente, eu vou entender ele, dá para sentir mais, dá para fazer mais perguntas, dá para gerar mais confiança também, dá para gerar mais rapport na ligação. Por que que eu não começo logo na ligação, então? Eu acredito, e aí é a minha visão, né, que é o seguinte, eu acredito que quando eu ligo direto para o cliente, também às vezes eu deixo de ter ele ali próximo de mim. Por quê? Eu posso ligar, ele pode estar dirigindo, ele pode estar levando o filho na escola, ele pode estar ocupado, ele pode estar na reunião, ele pode ter várias coisas. E aí o que acontece? Ou ele não atende a ligação, ou se ele atende, eu estou competindo com outras coisas que estão tirando a atenção dele. Quando eu chamo ele no WhatsApp, claro, a gente vai usar alguns gatilhos ali para não deixar ele só no WhatsApp, e levo ele para a ligação, quando eu vou ligar para ele, ele já sabe que eu vou ligar, ele já está esperando, eu estou ligando no horário que realmente ele pode me ouvir, né? Então, eu ganho a chance de ganhar mais confiança, de ter ele mais próximo, de entender ele, de entender o perfil dele e também de passar mais confiança. Então, por isso que eu chamo primeiro no WhatsApp. Agora, claro, vai ter o cliente que às vezes a gente chama no WhatsApp e ele também não responde, aí depois eu vou e tento uma ligação, né? Então, cada caso vai ser um caso, mas via de regra, esse é o caminho que eu faço. Legal. E acontece muito da pessoa querer ficar no WhatsApp já que você iniciou o contato por lá? Sim, a maioria, E na o que verdade. você faz? A grande maioria quer ficar porque é muito mais cômodo, né? O cara fala assim, Sim. como é que funciona? Aí eu faço um resumo, né? Olha, a gente trabalha, né, hoje com opções de crédito que você pode estar adquirindo o teu imóvel e tal. Aí, e aí eu queria agendar um horário para poder explicar a você melhor, né, como tudo funciona. Aí ele fala, manda por aqui mesmo, manda umas tabelas aí para mim. manda tudo para mim aí que tá de boa, manda Manda umas tabelas aí que eu não vou nem ver. E se eu ver, eu não vou qualquer coisa entender. para mim aí. E o que eu sempre faço? Primeira coisa, eu não explico por texto. Eu já peço para mandar um áudio. Fulano, posso mandar um áudio para você? Pode, manda um áudio aí. Por que que geralmente eu tento responder por áudio nesse caso? Porque pela minha entonação da voz, pela forma como eu falo, entender melhor. Porque às vezes a pessoa vê um texto e ela interpreta do jeito dela, o texto, né? Então, o que que eu faço? Ainda mais português. Né? Quando eu vou mandar esse áudio, eu vou mandar um áudio explicando o porquê da reunião. Porque muitas vezes o cliente ele quer ser pelo WhatsApp porque para ele é mais cômodo, para ele é mais fácil, mas ele também não entende por que que ele tem que ir para a reunião comigo ou para uma ligação. Tá, mas por que que eu tenho que ir para uma ligação com esse cara? Manda tudo para aí, eu vou lendo, né? Para mim, quando eu tiver tempo, eu leio. Então eu vou e mando um áudio, fulano. Léo, é o seguinte, por que que é tão importante para mim esse processo de ligação? Hoje meu atendimento ele é totalmente personalizado para o meu cliente. Porque o meu objetivo principal, Léo, não é simplesmente lhe vender um consórcio, lhe vender um produto. O meu objetivo principal é que você alcance o que você deseja. Porque, pelo que você me falou, você está na procura de um imóvel. Então, eu poderia até mandar qualquer coisa para você aí. Só que seria algo que possivelmente não resolveria o que você precisa. Então, eu preciso entender o seu contexto, entender tudo que você está precisando mesmo, para poder lhe apresentar algo que realmente resolva o seu problema, tá?
Então, para isso, eu preciso de uma ligação, porque eu vou fazer algumas perguntas técnicas aqui que vão me ajudar a montar uma operação importante para você, que resolva o que você precisa. Então, se eu mandar aqui pelo WhatsApp, eu vou mandar coisas genéricas que qualquer outra pessoa mandaria, ou até você num simulador de site, de consórcio, você consegue fazer. E a minha intenção não é essa, a minha intenção é realmente encontrar algo para o Léo, e não simplesmente para qualquer pessoa. E eu Legal. garanto a você que essa ligação ela vai durar em média de 10 a 15 minutos, não mais que isso do seu tempo. E se realmente esse imóvel é prioridade para você, eu entendo que você consegue 10 a 15 minutos do seu dia para mim. Eu falo para você, grande parte manda ligar já na hora. Tem como me ligar agora? Que ele está ansioso. Às vezes, se der para me ligar, se eu estiver agindo, eu já ligo na Ah, hora. mas também com uma copy dessa, cara, show de bola. Aí o cara diz, Não, não, me liga sério, quem agora. não pegou, volta o vídeo aí e assiste de novo. Aí o cara, não, liga agora. Eu já ligo na hora. E tem uns que falam, não, então me liga tal X hora, então a gente liga. Então, grande parte aceita. Se o cara não aceita, eu fico preocupado. Por quê? Poxa, se esse cara não está topando uma ligação, será realmente que ele tem interesse? Eu repenso muito. Agora, claro, eu estou trabalhando com um cliente que vai comprar um imóvel de 500 mil. Poxa, se eu tivesse que hoje vender, por exemplo, um carro de 50 mil, eu não levaria para a ligação. Eu acho que eu conseguiria converter no WhatsApp também, talvez, entendeu? Eu já começaria na ligação. Então, eu entendo que também é muito modelo de negócio, é muito o público que você está trabalhando, né? Hoje, o meu cliente, ele é um cliente mais analítico. Então, ele é um cara que ele é empresário, hoje ele tem uma profissão que realmente traz um ganho positivo para ele, e na grande parte são pessoas que eu chamo de novos ricos, né? Esse cara, ele tem um imóvel de 100 mil, ele tem um imóvel de 200 mil, um imóvel de 300 mil, e agora o padrão de vida dele mudou, né? Hoje ele é uma pessoa que tem já uma condição melhor e ele quer evoluir. E agora ele quer morar numa casa maior, ele quer mais conforto, ele quer mais status, ele quer tudo isso. Então, esse é o público. Aí o cara vai comprar um imóvel de 500 mil, um imóvel de 700 mil, um imóvel de 1 milhão, né? E, e ele geralmente é uma pessoa que pensa mais, é uma pessoa mais exigente em relação a informações, ele tem acesso a crédito também, então tem que estar mais O bem nível de consciência é preparado, bem mais alto, né? o nível de consciência é bem mais alto, e ele vai exigir também mais de mim também, né? Então, depende muito. Eu já tenho, por exemplo, eu tenho um vendedor meu que ele não quer um cliente de 1 milhão. Ele não quer, senão dá muito trabalho trabalhar com esse cara, muito. Manda um de 200 mil. E ele vende 10 de 200 mil. Entendeu? Tá tudo Sim. bem. Entendeu? Então depende muito. Mas via de regra é isso. Eu prefiro, convém, explico a ele o porquê. Cara, eu preciso da ligação por isso razão. A mesma coisa na ligação. Na ligação eu preciso vender uma vídeo. E aí é outro processo. Então, o cliente, eu vou ter que explicar ao cliente o porquê da vídeo. Mas antes de falar do porquê da vídeo, a gente ir lá na vídeo. Só um intervalinho. Vamos pegar ponto por ponto mesmo. Você pegou a abordagem ali. Fez a abordagem, conseguiu jogar a pessoa para a chamada de vídeo. Se você não pegou ainda, qual é a cópia que ele usou, cara? Volta o vídeo aí, porque foi muito top. Eu acho que funciona realmente. Aí você jogou para ligação. Na ligação, o que você faz? Qual que é o primeiro ponto ali da ligação? Você qualifica na ligação ou você qualifica na chamada de vídeo? Na ligação. O objetivo Tá. principal da ligação é ouvir, não é explicar, né? Então, eu estou na ligação não para explicar, para ouvir, para entender o contexto do cliente. Claro, essa ligação não é uma ligação muito séria, não é uma ligação muito assim. Eu gosto de ligar, e eu já trabalho minha mentalidade para isso, como alguém que está ligando para um amigo. Eu estivesse ligando para você, Léo. Cara, quero ajudar você aqui, e para isso eu preciso entender. Então, eu não vou saindo fazendo tipo um interrogatório com o cliente, né? Me fale agora qual a sua renda. Me fale agora qual é a parcela. Me fale agora quanto você tem, né? O Então, robozão. eu tento fazer isso mais natural, mas eu vou fazendo algumas perguntas ali que vão me dando o teu contexto. Por que eu preciso entender isso? Para saber se você tem perfil, para me preparar para as objeções. Então, você fala assim, eu quero comprar um imóvel de 700 mil. A primeira pergunta que eu faço para você é o primeiro. Ah, não, eu já tenho um,
eu já tenho um imóvel. Tá quitado? Não tá quitado? Por que eu vou fazendo essas perguntas? Para poder saber exatamente qual o caminho que eu vou seguir. Porque se você fala para mim assim, ó, tá quitado o seu imóvel que você já tem, na minha cabeça eu falo, matei no peito, gol agora, o cara já mora no imóvel quitado, maravilha, agora esse cara pode fazer comigo, sim, tem tudo para fazer. Eu preciso só mostrar para ele qual a vantagem que ele tem em fazer isso. Vai vender esse imóvel? Não vai? Ah, vou vender. Aí eu fico maravilhado, pronto, o cara já tem lance, né? Já tá no caminho bom. O cara não vou vender porque nesse imóvel moram meus pais. Nesse imóvel mora minha sogra, né? Então vou ter que deixar lá para poder comprar outro. Aí eu pergunto, olha, mas qual o planejamento que você fez em relação à entrada para esse imóvel que você está pensando em comprar? O cara, eu tenho 300 mil. Cara, felicidade, alegria, fogos, vai dar tudo certo. O cara fala, eu tenho 20 mil reais. Tristeza, angústia, depressão, não tem o que fazer. Então, a gente vai fazendo as perguntas para poder saber onde é que eu estou andando, né? Tanto para me programar para uma narrativa, que é a narrativa que vem, para me programar qual narrativa eu vou usar para levar esse cara para o fechamento, como também qual narrativa eu vou usar para quebrar as objeções, para convencer ele, né? Porque tudo é tudo é um contexto. Hoje eu atendi um cliente que o que ele falou? Já começou fazendo assim, cara, eu queria muito a sua ajuda, porque eu peguei o meu imóvel e fiz um home equity nele, né? Fiz um home equity nele, peguei a grana, mas agora eu não tô, tá ruim pagar as parcelas, o saldo devedor tá aumentando por conta lá da TR, por conta da inflação, tá aumentando, eu tô pagando, o saldo devedor tá aumentando e eu não sei mais o que fazer da minha vida, né? Tá, beleza, tranquilo. Mas Tranquilo para você. a outra pergunta que eu fiz, mas você fez por quê? Você está entendendo? O que você fez? Aí eu fiz porque eu precisava reformar a casa, precisava fazer isso aqui. Eu fiquei pensando, cara, o cara estourou a grana por nada no final das contas, né? Tá, beleza. Quanto você paga de parcela hoje? Qual o valor de quitação? Para poder pensar. Quanto você tem de lã? Quanto você tem? Você teria algum valor de entrada? Você teria um valor para reduzir? Sobrou um dinheiro desse dinheiro que você pegou? Não tenho nada. Quando esse cara me conta essa história, o que eu penso? Primeira coisa, como é que eu contemplo ele sem o lance, E sem a garantia. né? Já complica. O que eu tenho que começar a pensar? Qual narrativa eu tenho que pensar? Então, já fiquei pensando, nossa, não dá para contemplar, ele não tem lance, tá? Aí fui trabalhar parcela com ele. Ele, aguento X parcela, tá? Aí, outra pergunta, você aguenta X parcela sem a parcela do home equity ou você aguenta X parcela as duas juntas? Sem a parcela do home equity, tá? Se você tivesse que pagar a parcela do home equity e um plano B, qual o valor? X valor. Você está entendendo que você tem que... Essas perguntas que você vai fazendo ali é para você poder entender o contexto, entender o cenário como um todo para saber o que fazer. Será que eu vou... Qual a ideia que eu estou pensando? Eu nem terminei de pensar. Marquei uma reunião para amanhã, mas nem terminei de pensar ainda, né? Mas hoje ainda eu vou ter que parar e pensar. Mas qual o plano que eu pensei, cara? Vamos trabalhar uma meia parcela, de repente, para ele pagando, não tem outro jeito. E o que eu vou ter que trabalhar com ele? Nível de consciência. Entender, mostrar para ele que vale a pena ele pagar para resolver isso depois. Vou ter que trabalhar a mentalidade dele para ele poder esperar nesse momento, né? Vou ter que trabalhar o contexto que ele tem hoje, que ele está meio perdido. Então, a gente tem que trabalhar esse contexto com o cliente. Então, não fui para essa ligação para explicar, eu fui para entender, né? E aí, nesse entendimento, a gente vai montar uma operação para apresentar para ele, uma opção. E eu já vou para essa apresentação pensando quais são as objeções que ele vai apresentar, quais são os medos que ele tem, e se ele falar isso, eu falo isso, se ele falar isso, eu falo isso, se ele falar, eu falo isso. Então, eu já me organizo muito bem para isso, né? Para poder já converter. Vou converter todas? Não, ninguém vende para todo mundo, né? A gente tenta converter o máximo que der. Essa preparação é fundamental. Então, essa ligação é qualificação, para entender.
Entendi, aí eu vou saber qual o caminho que eu vou seguir, né? Qual plano que eu vou apresentar, qual narrativa eu vou usar, já vou me preparar para as futuras objeções. Isso Tem lá na chamada informações de que não vídeo. vai ter lá na chamada de vídeo. Então Enquanto vamos ele está voltar um falando para mim, pouquinho. enquanto ele está falando para mim na ligação, eu já vou vendo o filme do futuro. Sim, Porque na ligação, quando ele fala um negócio, eu penso, você opa, vai se isso aqui é preparando. bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu vou para cá, vou para cá. Então, eu preciso, na ligação, preciso qualificar muito bem esse cliente para exatamente, primeiro, mostrar algo que realmente o ajude, porque cliente não é bobo, principalmente um cliente que já tem um nível de consciência alto, ele vai perceber se você está querendo dar um salário novo dele fácil, rápido. Então, precisa apresentar algo que esteja dentro realmente do que ele está esperando, ou o mais próximo possível disso. E aí eu tenho que também pensar quais objeções ele vai apresentar para isso. Exatamente, eu preciso colher informação agora. Aquele velho, igual aquele interrogatório da polícia. Tudo que você falar vai ser usado contra você no tribunal. Quando eu estou com o cliente, eu sou o cara da polícia. Tudo que ele falar vai ser usado contra ele no fechamento. Tudo que você falar para mim nessa ligação, amigo, será usado contra você no fechamento, tenha certeza. Então, isso me dá um fechamento muito mais assertivo lá na frente, né? Então, você tem que ver a operação como um todo. Então, quando eu começo no WhatsApp, eu já vejo o negócio como um todo. Eu já consigo pensar na ligação, já consigo pensar na reunião, já consigo pensar em tudo. Já tem um Então, roteiro pronto. eu já vejo tudo, a história inteira na minha frente, né? É como alguém que vê passado, presente e futuro, que no caso é Deus, só Deus que vê passado, presente e futuro. Deus, ele vê o cenário todo. Quando você está fazendo algo errado, ele já diz, meu amigo, tu vai quebrar a cara, porque ele já vê o cenário todo, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Com o meu cliente, eu penso do mesmo jeito. Quando ele vem falando para mim, eu já sei, cara, esse cara na frente vai dizer isso, lá na frente ele vai chegar assim, e eu já vou soltando já vou plantando algumas coisas ali na cabeça dele durante esse processo, né? Para também, quando chegar a hora, eu saber utilizar. Então, é isso. Então, a ligação ela é para qualificar e não para vender. Eu não gosto de vender na ligação. Já vendi na ligação? Já vendi no WhatsApp? Já. Mas eu prefiro vender ainda no olho no olho, que no caso, como a gente hoje está numa era digital, a gente vende no olho no olho na vídeo, né? Sim. Antes de eu mostrar como você vende a chamada de vídeo, você falou sobre não robotizar, não ficar fazendo perguntas tipo robô, quanto você tem de renda, quanto você pode pagar e passar. Não, é um negócio mais na conversa. Mas você falou de algumas perguntas. Lá no início, antes de você dar o exemplo de hoje. É claro que cada pergunta que a gente fizer, a gente vai ter é igual um rolo de linha ali que você vai puxando, vai vindo mais coisa, mas tem aquele ponto inicial ali. Você perguntou se é o primeiro imóvel, se ele já está quitado, se ele pretende vender, porque aí teria o lance. O que mais você perguntaria numa qualificação? Eu sempre começo pelo porquê. Por que que você quer comprar um imóvel? Por que que você quer comprar o carro? Qual o objetivo? Por quê? Porque geralmente a pessoa conta uma historinha para você, da razão. A tendência da pessoa é contar uma historinha maior. Eu já consigo entender um pouco mais do contexto. Então, eu vou perguntar o porquê que a pessoa quer adquirir. Primeira pergunta que eu faço. Uma pergunta que não pode faltar que são perguntas, na minha opinião, são básicas, que não pode faltar de jeito nenhum. Valor de parcela ideal, e eu jamais vou perguntar para o cliente assim, quanto você pode pagar? Que está chamando ele de pobre. Quanto você pode pagar? Parece assim, nossa, isso eu posso pagar R$ 500, é um negócio meio sofrido. Qual o valor ideal para você de pagamento de parcela mensal? Ou qual o valor de parcela hoje se encaixa dentro do teu orçamento, né? Dentro do teu planejamento financeiro? Por quê? Porque isso soa melhor. Eu posso pagar, eu poderia pagar 500 milhões, mas o que eu quero dentro do meu planejamento é pagar 1.500 reais, por exemplo, entendeu? Então, você deixa o cliente numa situação menos conflitante de você falar quanto você pode pagar. Então, o valor de parcela ideal, isso não pode faltar. Ah, qual valor ele tem de entrada? Eu nunca utilizo muito lance, porque às vezes o cliente nem sabe o que é lance. Então, eu falo dentro da linguagem mais dele, de entrada. Só se for um cliente que já é de consórcio, o cara já sabe tudo. Então, qual o valor de entrada?
como é que eu pergunto isso? Qual o valor que você tem de entrada, Léo? Não. Léo, como você está adquirindo esse imóvel? Como é que você se planejou em relação à entrada possível para esse imóvel? Você tem hoje, você pensa em algum valor? Então, eu tento ser um pouco mais suave nas perguntas também. Então, valor de entrada, valor de parcela ideal. Outra coisa que eu pergunto que é importantíssima, que também não pode faltar. Léo, hoje, para a decisão desse imóvel, é você que decide sozinho? Ou você precisa, ou tem mais alguém que vai decidir com você? Por que eu faço isso? Porque eu só vou para o próximo nível com todo mundo que decide. Exato. Aí o Léo fala para mim, ó, a minha esposa também, ela decide comigo, né? A gente está construindo isso juntos, ela também me ajuda nas decisões e tudo mais, então ela também ajuda, tá? Não é que eu vou falar na mesma hora, então você vai ter que não. Continua a conversa. Lá na frente que eu vou voltar para esse assunto, na hora de marcar a reunião. Então, essas perguntas, elas não podem faltar de jeito nenhum. Porque muito vendedor chega e fala assim, Joel, se o cliente falou que vai falar com a esposa. Primeira coisa que eu pergunto é, mas você não identificou isso lá atrás? Você devia ter identificado Deu mole. lá no começo da história, lá na conversa inicial. Porque o cliente falou que precisa falar com o pai. Cara, vamos lá, você fez o dever de casa lá atrás, então essas perguntas elas não podem faltar de jeito nenhum. Outra pergunta que eu gosto de fazer e que tem muita gente que tem medo é: você já procurou alguma linha de crédito para adquirir esse bem? Por quê? Tem muito vendedor que fica com medo. Não, mas se eu perguntar, ele vai dizer que procurou financiamento. E qual o problema? Ele já procurou, não tem o que fazer. Porque quando eu faço isso, eu também consigo um cenário melhor. Como assim? Você já procurou alguma linha de crédito? Aí Léo fala, já procurei, Joelson. E por que você não optou por essa linha? Porque eu achei a parcela muito alta, o valor final é muito alto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o Léo falar para mim assim, cara, financiamento não é uma opção para mim mais. E eu vou usar isso no fechamento. Eu peguei agora, só vou usar depois. Quando o Léo ia falar, mas é porque eu achei eu acho que eu não vou fazer não, porque não sei, talvez demore, tá, Léo, mas lá atrás você falou para mim que a parcela do financiamento também não fazia sentido para você. Eu estou encaixando essa parcela dentro do que você precisa, estou apresentando as médias de lance, o teu lance é um lance completamente favorável. Nesse momento você então não vai tomar decisão nenhuma, você vai ficar estagnado. Então, eu uso lá na frente, mas eu já pego a informação aqui. Você está entendendo? Ou então o Léo fala assim, Joel, não foi aprovado. Se falar isso para mim, então aí eu solto fogos internamente. Não foi aprovado, então você vai ser aprovado aqui, meu amigo. Não tem outro campo para você ser aprovado. É aqui que você vai ser aprovado comigo. Então, então eu vou pegando essas informações exatamente para isso. Como eu falei, eu sempre vou ver a história como um todo. Não vejo a história só como aquele momento, não. Eu faço a pergunta, mas eu faço a pergunta sabendo que lá na frente eu vou usar aquela resposta para mim, tá? Então, essas Legal. são perguntas cruciais. Não pode faltar, tem que ter. Você deve conversar com muita gente no mês aí, fazendo essa qualificação. Quantas pessoas mais ou menos você fala? Cara, hoje eu não faço tanto, né? Porque o que acontece? Como hoje eu tenho um time de vendas, a gente tem que cuidar do time, né? E gestão de time não é fácil, né? Acompanhar o cara ali, ver o que ele está fazendo, né? Dar feedback, contratar pessoas novas. Além disso, também eu dou treinamento. Além disso, eu gero conteúdo nas redes sociais. Minha vida é A muito máquina. maluca, né? É uma vida muito maluca. Então, hoje eu não faço tantos atendimentos. Então, reduzo mais atendimentos e procuro pegar clientes de ticket maior. Então, quando campanhas de leads maiores eu procuro atender. Então, nem sempre eu vou atender, não atendo muita gente, né? Então, Você falou de campanha, eu vou tocar nesse ponto também, mas eu fiz essa pergunta para saber de uma outra coisa. tá. É que você faz uma qualificação, você fala com algumas pessoas, talvez muita, no seu caso nem tanta, mas você tem muita coisa na cabeça. Onde é que você coloca essa informação da qualificação para se a pessoa voltar daqui a um mês você não ter esquecido de tudo que ela falou para você? Tem que ter um CRM. Sem CRM... Cara, se você não tem CRM, apaga a luz e vai embora. Então,
Entendeu? Apaga a É, luz e vai cara. embora que você está vivendo em outra era. Não existe. Não existe. Eu estou aqui na mesa agora, não tem papel. Eu não ando com papel. Não sei nem o que é a agenda de papel. Acho que é a minha última agenda de papel. Nem lembro que ano foi, mas deve fazer uns 4 anos ou 5 anos. Não sei. Deve fazer muito tempo. Então, não tenho papel. Tudo é que está aqui. Então, é CRM e agenda, que no caso eu prefiro usar o Google Agenda. É algo que eu gosto. Tem outras melhores? Tem, mas como eu já estou no fluxo há muito tempo nela, sigo nela também. Mas é CRM e Google Agenda. Sem isso, cara, morreu, acabou, né? Hoje a primeira coisa que eu faço é abrir, começou o dia, é abrir o CRM, ver as tarefas que tem do dia e abrir Google Agenda para ver as tarefas que tem, o que tem para fazer, o que tem de reunião e organizar as coisas para saber o que eu tenho que fazer no dia. Sem isso, eu não tenho como começar o dia. Impossível, né? Então, o dia começa assim e o dia anda até o final assim, tá? Então, se eu colocar uma média, eu acho que eu devo atender uma média de 2 pessoas por dia, não, bem menos. Legal. Mas aqui o 60 time, pessoas no mês. os caras atendem muito mais, os caras atendem tranquilo. Só leads novos eles recebem uma média de 4 a 6 e geralmente cada um tem de tarefas por dia, ali 40, 50 tarefas por dia para realizar e devem atender tranquilamente aí uma média de 20 pessoas por dia. Acho que não mais que 20, mais uma média de 20 pessoas por dia. Isso no fluxo rodando tudo, né? Fazendo reunião, fazendo ligação. Retrabalho, continuidade. Legal. Então, o CRM se torna essencial. Uma coisa que eu tenho visto, Gelson, que eu comento muito com o Valdir, cara, direto a gente conversa sobre isso. A gente está encontrando nesse mercado de consórcio muitas empresas que ainda não usam CRM. Quando tentam usar, não conseguem aderência ao processo. Porque elas já não tinham o processo, então quando elas veem um processo, elas congelam. E, cara, dá pânico e prefere ficar na correria louca e reclamando que não dá resultado, mas é claro que não vai dar resultado. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, a gente pegou um processo de vendas, a gente testou isso com mais de 1.000 empresas diferentes, a gente compilou isso e entregou prontinho, de bandeja, a qualificação. Vou dar um exemplo. O Johnson falou aqui que na qualificação ele pergunta qual é o objetivo da pessoa, isso tem na qualificação do CRM. Ele pergunta a parcela ideal, tem lá. Entrada, tem lá. FGTS, tem lá. Se decide sozinho ou não, tem lá. Então, toda a qualificação que você falou tem no CRM de consórcio mapeado. Então, a pessoa tem um processo para usar, mas a galera não usa, cara, por falta de consciência de usar um processo. O que você diz para essa galera aí, Jossa? Olha, eu falo para você que você está deixando de ganhar dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Por quê? Quando você tem uma organização do trabalho, você consegue atender mais pessoas, você consegue manter mais pessoas ativas na tua carteira. Porque o que acontece? Às vezes tem um cliente que você falou com ele ali 2 vezes, você esqueceu no seu WhatsApp, cara. Tem muita gente. E é um cliente que você poderia, cara, manter ali um follow com ele e acompanhando ele e fechar. Você está entendendo? Então, tem situações que você vai fechar com um cliente de 6 meses atrás, 5 meses atrás. Como é que você lembra desse cliente? Tá? Então, a questão do CRM é uma questão de só organizar. Se você organiza, você tem muito mais tempo. Hoje eu vejo as pessoas reclamando muito que não tem tempo. Né? Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. Você não tem o tempo porque você não faz uma gestão do seu tempo de organização do seu dia. Tá? Então, se você tem um CRM, você tem as tarefas ali, fica muito mais fácil. Tem o histórico do cliente. Cara, você abre, sei lá, a minha vida é tão doida que se um cliente de 1 ano atrás falar comigo, cara, eu não lembro a história dele. Não lembro. Mas eu vou lá no CRM, tem lá, pum, 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 tem a história do cara. O que ele, como começou, como fez, aconteceu. Se eu não tenho um CRM, eu vou ter que perguntar para o cliente de novo, tá, mas e o que você quer mesmo? O cara não, entendeu? Então o cara tá falando comigo, por exemplo, o cara manda um WhatsApp para mim, na mesma hora eu já puxo o CRM, já lembro lá, lembro que ele tem filho, lembro da esposa, lembro onde ele mora direitinho, lembro a empresa dele, como é que tá a empresa, como é que tá o negócio. Então já tem como contextualizar muito mais rápido. Então o CRM, ele não é uma opção para você que vai estar vendo esse podcast. Não é uma opção, ele é uma obrigação. Você tem que ter. Porque se você não tem, infelizmente, amigo, você está perdendo muito, mas muito dinheiro
deixando de controlar a tua carteira, de fazer uma gestão boa da tua carteira. Esse é o ponto. Legal, legal. Você falou de abordagem agora também, de captação, né? Captação ali de alto padrão, que é onde você atende mais. Como é que funciona a captação para você? Tipo, como é que você segmenta isso no sentido de anunciar crédito, anunciar consórcio, anunciar numa região específica, ou anunciar a nível Brasil? Como é que você aborda isso? Então, nada contra outras regiões, né? Tem regiões que elas são melhores, no caso para imóvel, por exemplo, Sudeste, melhor, você pega ali também, ali Centro-Oeste também é bom, Sul também é bom, outras regiões não são tão boas, então a gente vai trabalhar mais em regiões que a gente vê que tem um retorno melhor, tem leads que tem mais uma chance de fechamento maior. Então, você tem vendedores lá no Nordeste também, certo? Tem. E a galera do Nordeste vende aqui no Sul. Sim, tem bastante, inclusive. Isso é um dos pontos que eu queria ver. Legal. Tem sim, acontece sim. Continua aí. Fazer, entendeu? Então, tem regiões que elas são melhores de venda, literalmente, do próprio nível de consciência do cliente. Como eu falei, é um negócio, eu não estou falando aqui nada sobre que região é boa, região é ruim em relação a qualquer outro aspecto. Estou falando em aspecto de negócio. A gente tem que lembrar que é um negócio, a gente tem que vender, tem que lucrar, é um negócio. Então, a critério de negócio, tem regiões que são melhores para isso. Tá? Só de ponto. Nada mais, não é sobre outra coisa. Então tem regiões que são os melhores e a gente vai trabalhar hoje com todo tipo de cliente. Então, por exemplo, hoje eu tenho campanha para cliente que comprar um imóvel de 200 mil, por exemplo. Que hoje, um imóvel de 200 mil em qualquer lugar do Brasil não é um imóvel assim, alto padrão, né? Às vezes é o primeiro imóvel de uma pessoa que ganha, talvez ali, 3, 4 mil por mês, entendeu? Então, não é um imóvel assim, acima da média, dá para pegar. E aí vou ter campanhas para imóveis maiores também, 400 mil, 500 mil, e campanhas para 1 milhão, vai depender muito. Então, a gente vai trabalhando com tudo, porque o que acontece? Eu também entendo que, e eu sempre falo isso, você não pode ter apenas uma forma de prospecção. Poxa, eu vou trabalhar só com isso. E se isso aqui não é bom? E aí, o que eu faço? Né? Então, a gente vai testando outras coisas. Se der para vender um imóvel de 1 milhão, amém, que bom. Se der para vender um imóvel de 200 mil, amém também. É venda entrando no final das contas. Né? Então, mas os imóveis e os clientes de alto padrão são melhores, na minha opinião, porque você é um cliente que tem um nível de consciência maior, ele é mais autônomo, né? Ele não é tão dependente do consultor ali, né? Ele é um cara que já tem noção, já ele mesmo vai lá, pega o boleto, ele mesmo oferta o lance, ele mesmo gosta de fazer tudo sozinho, né? Geralmente ele tem a possibilidade de lance maior, a gente consegue contemplar esse cara mais rápido, então tem vários fatores que fazem diferença. Eu acho que o principal ponto final desse público é que se você manter a mesma taxa de conversão com esse público que você teria com um público de 200, por exemplo, você bate ali 1% de conversão com 200 mil. Se você bater 1% de conversão também com 1 milhão, cara, o seu ROI lá no final vai ser muito maior. Sim. O retorno do seu investimento em ads vai ser muito maior. Então, se você se especializar em 1 milhão para cima, tá lindo também. Tá lindo, tá lindo. Nem, é o que eu falei, mas... O lead é mais caro, tá? É claro. O lead é mais caro, a questão também da jornada de compra é maior, né? Então, por exemplo, o cara que vai comprar, às vezes, um imóvel de 1 milhão, ele demora 8 meses, 1 ano para tomar a decisão. Então, Sim. nossa, por exemplo, um lead de 200 mil, às vezes você converte no mesmo mês. O cara falou com você ali dia 1º, você fechou dia 15 com ele, né? Esse líder de imóvel padrão, você vai demorar um pouco mais, exige um pouco mais de relacionamento. Mas aí, com o passar do tempo, vai virando, né? Vai virando uma venda atrás da outra. Todo mês você começa a ter mais resultado por isso. Mas cada estratégia é estratégia. Pô, tem uma menina lá no Ceará, minha aluna, a Beatriz, que ela vende 1,5 milhão por mês só de carro. Ela fecha 25 cotas mês, 27 cotas no mês de carro. A menina é uma máquina de vender, ela vem todo santo dia, ela vende uma cota de carro. Tem que ter média dela. Pra fazer isso tem que ser todo dia.
entendeu? Um ticket médio de É 60 igual mil, 70 café. mil. A menina vende que, entendeu? Um negócio surreal. E ela vende tudo online, passa no cartão, passa no Pix. A menina é, é desenrolada, como diz, né? Poxa, Com tá lead. tudo bem. Tem gente que vende imóvel que não vende 1,5 milhão. Tem gente que vende imóvel e vende 500 mil por mês só vendendo imóvel. Então, assim, mais uma vez eu falo, na minha opinião, o mais importante é o resultado final. Agora, vão ter ações que vão trazer mais lucro, menos lucro, isso falando como um negócio, né? Com a minha visão de empresário. Minha visão de empresário, mas são modelos de negócio. No final das contas, o importante é vender. É a Show minha de bola. opinião. Não, legal. Então vamos voltar aqui lá na qualificação. Você levantou o perfil da pessoa. Agora você vai vender a sua chamada de vídeo. Como você faz isso? Mais uma vez explicando por quê. Simples. Então, Léo, cara, primeira coisa, obrigado por ter, por ter respondido aqui, ter me ouvido, já anotei tudo aqui, fiz várias anotações aqui sobre tudo que você falou para mim. O que eu vou fazer? Hoje a gente tem acesso a muitos grupos, né? Então, tem vários grupos com prazos diferentes, lances diferentes, propostas diferentes. E como eu já fiz um resumo aqui do teu perfil, do teu contexto, do que você precisa, eu vou fazer um mapeamento desses grupos e eu gostaria de a oportunidade de poder apresentar isso para você. Eu poderia até enviar, de repente, por e-mail, alguma coisa, mas a gente na reunião, a gente vai poder fazer simulações na mesma hora. Eu vou poder mostrar as médias de lance direto no sistema para você ver. E isso lhe coloca numa posição privilegiada. Olha essa palavra bonita. Isso coloca você numa posição privilegiada em relação a outros consorciados que não têm acesso a isso. Então, a gente vai poder fazer a simulação na hora, junto com você também, algumas simulações, e você vai poder tirar dúvidas naquele momento. Então, eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais clareza para você tomar uma decisão. Mais uma vez, se você não pegou, volta o vídeo e ouve de novo essa parte, velho. Não, Então, aí o eu cara acho pensa, que. não, realmente faz sentido, não, entendeu? Então, a grande maioria vai querer fazer uma vídeo para ele poder ver tudo na frente dele. Então, na vídeo, o que eu faço? A gente traz um resumo, né? Um quadro com resumo, mas a gente vai lá, mostra as médias de lance, olha os últimos meses, né? A gente faz muitas vezes o cálculo ali na frente dele de como vai ficar a parcela, né? Ó, vai ficar, se você reduzir, faz assim. Às vezes o cliente, mas se fosse assim? E se fosse desse jeito? A gente vai fazendo com o cliente. Então, isso dá muito mais segurança, porque traz transparência para a operação, entendeu? Então, e aí dá mais confiança também da pessoa, e a pessoa sabe que você sabe o que está fazendo, entendeu? Então, eu gosto mais de fazer assim, e dá muito bom, dá muito certo. Pô, show de bola. Acho que tanto para vender a ligação quanto para vender a chamada de vídeo, o que mais me chamou a atenção foi a copy, cara. Você usa umas estratégias de copies, pô, perfeitas aí para os dois objetivos. Muito E legal. fala para você, Então, converte. Você que converte. está vendo aí, converte. E para quem não sabe o que é copy, é a escrita persuasiva. E a escrita não é só necessariamente no papel, tá? É você também falar isso para usar persuasão com pessoas. Exato. Cara, a gente passou aqui por uma abordagem e o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção também, foi a suavidade. Não foi querer vender nada, não foi querer ofertar nada, não foi falar de você, foi só ouvir. Acho que talvez esse seja o ponto. Só que até eu dei um treinamento no fim de semana falando sobre as etapas do processo de venda. Prospecção, qualificação, negociação, venda, perdido, descartado, pago. Só que para avançar da primeira para a segunda etapa na abordagem, a segunda que é a abordagem, prospecção, abordagem, para eu chegar na segunda, eu tenho que fazer uma boa abordagem, senão eu não chego nem na segunda. Se for tráfego pago, por exemplo, você joga ali de fora, joga dinheiro fora. E a suavidade que você apresentou aqui, eu acho que facilita muito para você passar dessa fase e conseguir qualificar direito. Pô, show de bola. É porque o que acontece? A venda, ela é uma relação, é um relacionamento. Se o cliente percebe que existe interesse, é igual a amizade. Se você percebe que aquela pessoa está se aproximando de você, querendo ser seu amigo, por um interesse, querendo ganhar alguma coisa, a tendência é você começar a se distanciar dessa pessoa, entendeu? Então, na venda, do mesmo jeito. Se o cliente percebe que você está ali unicamente só pela venda, ele fica um pouco desconfiado, entendeu? E é outra coisa, já existe um preconceito com o vendedor.
E vendedor do consórcio, um preconceito maior ainda. Então, se Sim. você... Então, você tem que meio que quebrar o padrão mesmo, né? Entendeu? Então, eu procuro muito quebrar o padrão, procuro muito... sorrio bastante, eu tento ser uma pessoa muito agradável nas conversas, e isso ajuda bastante, porque também a pessoa fica mais aberta a entregar, a contar mais, a falar mais. Se E as abrir, pessoas gostam de te dá falar assim. munição. Sim, sim. Ela fica É muito isso. aberta a te dar munição. Não, legal. Exato. Então você vendeu a ligação, fez a qualificação, vendeu a chamada de vídeo, chegou na chamada de vídeo. Um ponto aqui nessa transição. Eu vejo que tem muito vendedor de consórcio que ainda tem dificuldade com chamada de vídeo. Tem. Às vezes, não sei usar o Zoom, não sei compartilhar a tela, não sei ligar o microfone, não sei mandar um chat. Cara, parece difícil, mas é fácil. E às vezes, depois que você aprender, vai parecer até besta. Mas, cara, vai lá no YouTube. Aqui tem vários vídeos que vão Aprende, te ensinar a cara. fazer isso, cara. Dá um jeito, meu. Dá um jeito, só não perde Olha, oportunidade. eu vou contar o meu próprio caso. Quando eu trabalhei muitos anos no 1 a 1 mesmo, vendendo ali, presencial ali, né, com o cliente. Depois eu comecei a vender online, só que o que acontece? Eu vendia muito pelo WhatsApp. Só que eu vendia um ticket baixo. Então, eu vendia muito alto, vendia muito imóvel pelo WhatsApp. Vendi bastante. Só que quando eu decidi subir o ticket, né? Cara, eu quero vender tickets maiores, quero buscar esse novo mercado. Aí eu tive que encarar a tal da chamada de vídeo. Cara, para mim também foi complicado no início, entendeu? Eu também tinha dificuldade. Por exemplo, eu levei muito não para poder desenvolver método, para desenvolver copy, para poder desenvolver estratégia, que eu sempre fui muito pela tentativa e erro, né? Então levava muito não, e o cara, levei esse não, o que que eu faço? Falava de outro jeito na outra, não de novo, de outro jeito na outra, não de novo, de outro jeito não de novo, e levando não. E, e é isso que eu fui fazer, fui buscar conhecimento, fui aprender como é que usa o Zoom, como é que usa o Meet, aprender como usa as ferramentas. Então, cara, buscar conhecimento, porque hoje o que acontece? E eu falo que hoje está muito melhor. Quando eu comecei a fazer vídeo, foi antes da pandemia. Foi antes de tudo aquilo acontecer. Depois da pandemia, as pessoas se acostumaram com a questão de videoconferência. As pessoas ficaram... Hoje, quando você fala em videoconferência, as pessoas já sabem o que é. Quando eu comecei, a pessoa não sabia nem o que era. Não, o que é isso, né? Então, hoje é muito mais comum, é muito mais fácil. As pessoas já estão habituadas a isso. É muito mais natural, né? Então, hoje as pessoas topam. E, às vezes, se você pega um cliente muito do interior, eu já peguei muito cliente que eu achava que o cara não sabia nada. Pô, fazendeiro já tem filho que é médico, tem filho engenheiro, fazendeiro já está acostumado também a fazer vídeo com o filho mesmo, com o filho dele, né? Então, às vezes, se você pegar uma pessoa muito humilde, cara, chamada nem que seja pelo WhatsApp, entendeu? Sim. Já é um começo, já é alguma coisa. Dá Então, 3 dicas aqui, ó. Coisa rápida. Chamada no WhatsApp. Google Meet não precisa instalar nada. Google Meet exato, funciona sim. legal. E o Zoom, que o Zoom é uma baita de uma ferramenta também. Tá? Então, só que o Zoom tem que instalar, né? Então, se o seu cliente não tiver Zoom instalado, você vai pelo Meet ou pelo WhatsApp mesmo. Mas não dá desculpa, cara. Tem Agora, uma, manda tem uma bala aí. aluna, tem uma aluna minha que é a Carla Vaz, ela é lá de Goiás, Carla Vaz. Ela não gosta de nenhum aplicativo de videoconferência, ela faz tudo pelo WhatsApp, né? E, cara, o resultado da Carla é absurdo, vende alguns milhões lá. Hoje ela já é supervisora de vendas lá. E tudo pelo WhatsApp vídeo, entendeu? Vendendo para o Goiás inteiro, vendendo para fazendeiro, vendendo para gente do interior, né? Então, só vai e faz, porque o que acontece? Às vezes a gente tem muito medo do novo, né? Quando eu comecei a vender online, cara, muito difícil em casa, sem estrutura, sem nada, tudo bagunçado. Mas se você não se desafia a fazer, você nunca vai conseguir. O novo sempre vai dar um pouco de medo, vai dar frio na barriga. Você tem que colocar o medo lá no canto dele e seguir. Esse é o ponto. Isso aí. Então, agora vamos lá para a chamada de vídeo. Como é que você faz aí? Chamada de vídeo eu sempre falo, sempre me perguntam, Joelson, como é que é uma chamada de vídeo? Igual presencial. Você vai conversar, você vai, né? Eu E o falo que eu isso. faço? Eu monto, a gente monta uma apresentação de PowerPoint, né? Fazendo um resumo para a pessoa do que a gente tem para apresentar ali. Então, a gente vai trazer essa apresentação pronta, já com informações como crédito,
se vai usar lance embutido, parcela após contemplação, taxa, tudo ali num quadro só, um quadro simples, para que a pessoa veja. Aquele quadro é para que eu possa explicar. Fora isso, eu trago também outras ferramentas, como geralmente já deixo já em segundo plano uma planilha de consórcio versus financiamento, eu já deixo uma planilha aberta de simulação de INCC, eu já deixo uma planilha aberta já de simulação de lance, já deixo tudo abertinho ali, prontinho embaixo. Mas a atualização. Você falou 4 planilhas aí? Sim. Simulador de lance, simulador normal, que é isso. Eu queria dar uma entrada maior. Em vez de fazer o cálculo ali na hora, eu já abro a planilha já mais rápido, visualmente ele vê, é mais interessante, tá? Sim. Nunca não saiba fazer os cálculos, não sabe fazer, mas na planilha é mais, para o cliente é melhor para ele ver acontecendo. Então, planilha de simulador de lance, uma planilha de consórcio versus financiamento, fazer um comparativo, planilha de um simulador de NCC, que às vezes o cliente chega e fala assim, e essa objeção é muito comum. O cliente fala assim, olha, se eu fizer um financiamento pela saque, né? Se eu fizer um financiamento, cara, as minhas parcelas elas vão diminuindo. E, cara, no consórcio as parcelas aumentam. Eu prefiro fazer um financiamento, né? Esse negócio vai aumentar, vai ficar aumentando aí e tal. Aí você tem que pegar e tem que estar preparado para isso, né? Eu já faço o comparativo. Eu já fiz antes para ver se faz sentido, tá? Porque senão você passa Porque você fez uma boa qualificação e salvou no CRM. Então tem que, senão você vai viajar, vai ficar com cara de paisagem. Eu já me preparo antes para essas coisas. Então, porque o que acontece? Eu vou fazendo ali na frente do cliente. Porque o bom da vídeo é que o cliente sinta primeiro que ele tem clareza das informações, então eu já abro para ele também as médias de lance ali, não tem nenhum problema em mostrar as médias de lance. Joelson, mas o cliente o lance do cliente é tão baixo que o lance, por exemplo, o lance do cliente é 20% e o lance é 70%, um exemplo, né? Nossa, está muito longe. Tá, mas ele tem que entender essa realidade, porque também se ele fizer o consórcio, eu falando que o lance é 30, na primeira assembleia ele vai descobrir e vai cancelar. Não adianta para mim vender. Então, eu não adianta eu adiar um problema, eu já tenho que matar o problema na reunião. Porque se eu adio esse problema, ele só piora. É como se eu jogasse um problema, um sujeira embaixo do tapete. Eu não gosto disso. Eu gosto já de abrir para o cliente. Se ele não tem chance, eu vou ter que trabalhar a cabeça dele para ele entender que ele vai ter que planejar. Se ele tem O chance... papel do vendedor é aumentar o nível de consciência, né, cara? Não só vender. Agora, tem situações, por exemplo, o lance do cliente é 45%, o embutido com o que ele tem, 45%. Aí eu pego e puxo o resultado dos últimos 3 meses. 42, 41 e 40. Eu vou falar, o seguinte, esse grupo que eu estou mostrando para você aqui, se você tivesse feito ele em agosto, você tinha sido contemplado. Se você tivesse feito esse consórcio em setembro, você tinha sido contemplado. Se você tivesse feito esse consórcio em outubro, você tinha sido contemplado. O que impede você de ser contemplado no mês que vem? Eu não estou garantindo. Eu estou mostrando o resultado e jogo a decisão para você. O cara Estatística. Ele está vendo. Mas, Léo, a decisão é sua. Eu estou mostrando aqui os resultados. Então, quando eu mostro, isso gera muito mais valor. Mas o lance do cliente é baixo. Léo, é o seguinte, a gente conversou e essa é a parcela ideal para você. Nesse momento, os lances estão mais altos. A tendência é que eles vão diminuindo com o passar do tempo. É melhor que você vá pagando agora com os lances caindo e eu vou acompanhar você nesse processo. Fica tranquilo, a gente vai estar junto nisso. Do que você não fazer nada nesse momento. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito, você vai gastar dinheiro do mesmo jeito que você gastaria, porque você falou que hoje você tem até esse valor para pagar por mês, só que se você não fizer o consórcio, você vai gastar esse dinheiro com outras coisas e nada vai acontecer. Eu quero ajudar você nisso. Né? Lembra que lá na nossa conversa eu mostrei, também tem provas sociais que a gente mostra também às vezes. Deixa eu abrir esse vídeo para você. Pum, abre o vídeo de um cliente. Ó, pum. Legal. Você me lembrou esse cliente aqui. Pum, abre o vídeo do cliente. Então, lá ali você vai trazer a chamada a prova real, contra fatos não argumentos. Então, os fatos falam mais do que você. Você vai mostrando para o cliente ali. E aí, vai ter situações em que ele vai fechar, situações que mesmo assim ele não vai fechar, vai ter situações que ele está esperando um milagre, né?
Tem cliente que vai, sempre vai ter o cliente que espera o milagre, né? Isso aí não tem como o que fazer. E aí eu tenho minha Sempre vai ter, consciência né? tranquila que eu fiz o que tem que ser feito, né? É a mesma coisa de um médico que trabalha com, cara, ele trabalha né, nessa parte de emergência. Chega um cara lá com as duas pernas quebradas e 5 tiros no coração. Ele vai abrir o cara, tentar tirar a bala do coração, mas o cara morreu. Fazer o quê? Faz parte disso, ele não conseguiu salvar o cara. Mesma coisa aos clientes, vão chegar muitos clientes para mim, tem vendedor que fica se doendo, fica triste, fica angustiado, achando que não é capaz. Vai ter, o cliente não vai comprar. E paciência, vida que segue, vai ter outro cliente que vai comprar. Então, quando você tem Um quando preparo você tem psicológico aí, clareza, né? isso tem clareza, quando você tem maturidade em relação a isso, cara, vida que segue. Mas eu tenho na minha cabeça, cara, eu fiz o melhor para esse cara. Tudo que eu poderia fazer aqui, apresentar, todos os argumentos que eu podia usar, usei. Mesmo assim, o cara não quer. Cara, quem perdeu foi ele no final das É, contas, verdade. entendeu? Vai Você achar falou outro. de. Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Falou de planilha de cálculo de lance, comparativo financiamento consórcio, cálculo de NCC. Qual que foi a última? Sistema, né? Resultado de lance, essas coisas, mostrando o Ah, resultado. tá. Beleza. Foi. Legal. Então aí você mostrou toda a argumentação para levar a pessoa a ela sozinha tomar uma decisão de fechar. Se ela Sim. não tomar a decisão sozinha, o que você faz? Como é que é o seu fechamento aí mais agressivo? Vai depender muito. Vamos lá. Digamos que é um cliente de 1 milhão ali. Cara, ele não vai tomar essa decisão. Ele é muito analítico para tomar decisão numa pancada só. Claro, eu vou lendo ele. É que eu leio ele. O jeito dele olhar, o jeito dele falar, as perguntas que ele vai fazendo. Então, depende muito de cada cliente. Tem cliente que você vai ter que ir trabalhando ele mais ali. Não adianta se você der um fechamento ali na hora, ou for muito agressivo, cara, você perde esse cara. Depende muito do cara. Mas digamos que é um cara que eu vi que o cara tá pronto, o cara precisa, o cara é a solução para ele mesmo ali. Ele está propenso, mas ele só está procrastinando. Porque tem a pessoa que ela quer muito. Só que a procrastinação não deixa ela decidir, entendeu? Aí você vai ter que decidir pelo cara. Tem situações que é você que decide, que eu chego para o cliente e tem que decidir. Aí eu vou ter que ser mais duro, vou ter que ser mais sincero. Ah, Joelson, esse plano aí eu gostei, mas eu tenho medo de não ser contemplado. Por exemplo, Léo, vamos lá. A gente viu já o financiamento hoje, dentro do que você falou, de tudo que a gente conversou, não é uma possibilidade para você. Se você não fizer agora, o que que você vai fazer? Fica lá. Ah, então, vou ficar esperando ver se você tem certeza que vai aparecer uma solução para você, se você não fizer isso aqui. A pessoa, não, não tenho. Então, você precisa tomar uma decisão. Sabe o que vai acontecer, Léo, se você não decidir agora? Daqui a um ano você vai estar falando comigo no WhatsApp, pegando orçamento. Eu falo desse jeito, pegando orçamento. E eu não quero isso para você, porque desde que a gente vem conversando, Léo, eu admiro muito você, conheço tua história e quero o teu bem nesse momento. E eu preciso que você, nesse momento, também pense em você. O tempo vai passar do mesmo jeito. Você realmente vai deixar isso para depois? Então a gente vai jogando umas perguntas, e eu faço sempre em pergunta, porque a pessoa fica no raciocínio de uma resposta lógica. E às vezes não tem. E a pessoa olha para mim, não, Joelson, eu vou confiar no teu trabalho. Geralmente a pessoa usa essa palavrinha. Não, Joelson, você está falando aí, você tem razão. Eu vou confiar no teu trabalho. Vamos lá, vamos seguir. Né? Então, nesse momento, a gente tem que trazer checkmate mesmo para o cliente. São perguntas de realidade, são perguntas claro, você não precisa ser rude ou gritar com o cliente, ou é chato com o cliente, não, mas você tem que colocar pressão para ele Fazer decidir, ele acordar para a vida, né? fazer ele acordar para a vida. Tem momentos que você vai ter que fazer isso, mas não em todos. Tem momentos que você fizer isso, o cliente ele fica chateado com você, é pior. Né? E nesse caso, tipo, o cara de 1 milhão que você sabe que o perfil dele é de tomar decisão depois e se você forçar a venda, você vai perder. Como é que você faz? Prazo. Eu nunca termino uma reunião sem prazo de resposta. Tá? Então, vamos lá. Se eu percebo que falta pouca coisa, que essa pessoa está pronta em alguns pontos, eu falo o seguinte, Léo, me diz uma coisa. Hoje é terça, né? Léo, até quinta-feira você consegue me dar uma resposta que sim ou que não? Eu sempre falo que sim ou que não.
Você consegue dar a resposta que sim ou que não? Não, Joel, até quinta-feira eu consigo. Qual o melhor horário para eu ligar para você na quinta-feira, manhã ou tarde? Eu vou para a técnica do vovô, que essa técnica é mais velha que eu e você. Manhã ou tarde. E vou nos dois horários para poder agendar. Se é uma pessoa que eu percebo que ela é mais analítica ainda, a gente dá um prazo um pouco maior, uma operação maior, existem alguns pontos que precisam ser analisados e tudo mais. Amigo, me diz uma coisa. Eu consigo uma resposta positiva sua até o dia 15 em relação a isso? Joel, eu consigo. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião e eu puxo essa pessoa para uma segunda reunião. Vamos marcar a reunião? Não posso, vamos marcar para o dia 14. Mas aí você está falando de operações de valores bem mais altos, né? Ou não? Não necessariamente. Valores mais altos. Valores Tá. menores, entendeu? Porque o que acontece? Geralmente, com 2 reuniões, você consegue fechar valores mais altos. Tem situações, tipo, se é uma operação estruturada, o cara vai fazer 5 cotas, 6 cotas, 10 cotas, aí vai demorar mais, cara, vai demorar mais um pouquinho. Tá? A gente vai fazer 4 reuniões, 5 reuniões, ele esfria, a gente esquenta ele esfria de novo, a gente toca fogo nele, e aí vai indo, entendeu? Então, tem situações que vai demorar um pouquinho mais, e é natural isso, porque são operações mais altas. Mas uma operação ali, por exemplo, de 300 mil, cara, uma reunião, 2 reuniões no máximo, você vai fechar. No máximo 2. Show de bola. Show de bola. Cara, sensacional. Você passou aqui desde a captação, a gente começou na abordagem, mas voltamos lá na captação. Até o fechamento, com perfil variando ali, alto padrão, baixo padrão, cara, não entregou o ouro legal. Eu falo sempre, ó, que são 3 etapas aí na venda. Captação, prospecção. Segunda etapa é a abordagem, para você poder seguir para a segunda etapa, que é usar um processo. Cara, você entregou o processo inteirinho aqui. Cara, detalhado. A pessoa pode assistir esse vídeo usando o CRM de consórcio que ela vai conseguir seguir o processo que você falou. Total. Se ela fizer uma abordagem decente, com o lead captado pela escala, cara... O segredo principal, na minha opinião, é a abordagem. A abordagem é tudo. Depois o resto acontece. Outra coisa. Na minha opinião, a minha principal habilidade hoje? Cara, eu sei falar com todo mundo. Se você me colocar um cara de uma moto hoje, uma Pop, que acho que agora é 110, uma Pop, eu vou vender para esse cara. Eu sempre vou colocar um empresário na mão, vou vender para esse cara, entendeu? Então, hoje eu tenho essa habilidade. Por que eu tenho essa habilidade? Eu acho que também vem muito da minha criação, vim literalmente da pobreza zero, né? Então, eu convivi com a pobreza e convivo hoje, eu não me considero rico, né? Mas hoje eu consegui... Pode abrir o jogo, você está multimilionário. Hoje eu consegui um padrão melhor de vida, né? Então, hoje eu consigo me comunicar com todo mundo. Então, eu sou uma pessoa que... A minha comunicação é uma comunicação muito simples. Então, outra coisa que você precisa entender é que, cara, eu quero atender clientes maiores. Não significa que você tem que falar difícil, palavras complexas. Não, porque o que essa pessoa procura é uma solução. Só. Essa pessoa procura uma solução. Então, você vai trabalhar com a tua linguagem. Claro, você sentir uma familiaridade com o problema dela, né? Você precisa conhecer o que a pessoa precisa, senão... Entendendo um pouquinho sobre o negócio dela, entendendo um pouquinho... Então, assim, você não precisa ser uma pessoa altamente educada, culta, não, até porque muitas pessoas que têm muito dinheiro não são assim. São pessoas extremamente simples. Eu já trabalhei com muitas pessoas que têm grana, que o cara é extremamente simples, e ele gosta de pessoas simples, tá? Então, você não precisa ser muito complexo, mas você precisa, claro, estudar cada vez mais, estudar. Dever de casa, estudar sobre mercado financeiro, saber, por exemplo, se você não sabe o que é Selic, tá ruim para você. Entendeu? Se você não sabe o que é o IPCA, tá ruim para você. Se você não sabe o que é o INCC, tá ruim para você, que isso aqui é obrigação. Se você não sabe o que é uma renda variável, se você não sabe o que é uma renda fixa, entendeu? Então, essas coisas você tem que estudar e tá de graça. É só entrar no YouTube e você tem aulas e cursos completos sobre isso. Se você não entende como funciona o financiamento de um automóvel, quais são as taxas inseridas dentro da compra de um automóvel, as taxas inseridas dentro da compra de um imóvel, de um financiamento imobiliário, se você não entende o que é uma saca, o que é uma price, essas coisas você tem que estudar. E o conteúdo está disponível na internet, você busca em todo lugar. Isso vão ser ferramentas para você conseguir vender mais, né? No final das contas. Mas é isso, basicamente. Cara, é isso. Show de bola. E, cara, resumindo o que você falou no finalzinho,
cara que vende consórcio, ele atua no mercado financeiro, então ele tem que conhecer sobre o mercado financeiro, não só sobre o consórcio. Cara, sensacional, Johnson. Só tem a agradecer, cara. Largou o ouro mesmo, sem esconder nada. Espero cara, que ajude muito bom. Pessoal. Com certeza vai ajudar. Deixa eu só dar um recadinho aqui, quero que você esteja aqui, para você dizer se concorda ou não, tá? Se você não concorda, mas indica, tá? O que a gente faz aqui na Escala? Só para vocês entenderem qual é o motivo desse podcast, o Pode Escalar aqui. Aqui a gente faz captação de leads qualificados para equipes de venda. Esse é o nosso objetivo, captação de leads qualificados para a equipe de venda. O maior mercado que a gente atua é o mercado de consórcio. Por quê? Cara, a gente também é proprietário do CRM de consórcio. E a gente já entende como funciona esse mercado, a gente já sabe como é que é o processo de venda, a gente já conhece o maior vendedor de consórcio aí também. Enfim, a gente capta leads adequados para cada tipo de operação. Só que a prospecção, como eu já disse, aqui ela é o primeiro passo. Então, o segundo tem a abordagem, que segundo o Joel é o ponto mais importante. E terceiro ponto tem o processo de vendas que você tem que seguir, que é o que a gente entrega também com o CRM de consórcio. Tá? E qual que é o grande ponto aqui para você conseguir unir tudo isso? É você saber usar as três coisas. E como é que você sabe usar as três coisas? É você assistindo aqui o Pode Escalar, as entrevistas de todas as pessoas que têm muito resultado. Então, se você não fez o que eu pedi lá no início, aqui no lado esquerdo, o botãozinho de joinha, lado direito, sininho, inscreva-se. Não dá mole, cara. Todo vídeo vai ter um site, vai ter uma coisa que vai te ajudar a vender mais, tá? E se você precisa de leads qualificados, cara, já chama a Escala. A Escala faz a prospecção para você. A gente tem aqui, Joelson, um plano de prospecção que é personalizado. Gestão de tráfego. A gente trabalha exclusivamente com gestão de tráfego. Que é personalizado. A gente pega a conta de anúncios da pessoa, a conta de negócios da pessoa, a página dela, entende a necessidade da operação dela e faz a prospecção para ela. Léo, eu não consigo pagar para uma equipe de marketing para fazer isso para mim. Legal. É uma realidade hoje, a gente tem muitos vendedores de consórcio que estão no início, eles não conseguem pagar, então o que a gente fez? Criamos uma conta de anúncio da Escala, conta de negócio da Escala, página da Escala, para fazer a gestão de tráfego compartilhada. Os leads são exclusivos, mas a gestão desses anúncios é compartilhada. Então, como a gestão é compartilhada, o custo é muito menor. Então, tem a possibilidade também. Um é personalizada, o outro não, e esse que não é personalizado é a nível nacional. Tá? Então, entra muito no que a gente falou aqui do cara do Nordeste vendendo no Sul, que é um bloqueio que muito vendedor de consórcio ainda tem. Tá? Então, se você quer ter uma operação estruturada dessa forma, cara, vai aqui no link da descrição, fala com a Escala Company. Se você ainda não conhece CRM de consórcio, vai lá, fala com a Escala também. Eu vou deixar aqui no link também o Instagram do Joelson. E o Joelson, cara, ele dá mentorias para você ter esse processo na sua empresa. Fala um pouco da tua mentoria aí, Joelson. Inclusive, já dei mentoria até para empresas que já fazem essa captação com você, que disseram, Joelson, eu quero aprender o funil, eu quero saber o que fazer em cada etapa com esse cliente. Então, assim, você que hoje já contratou a Escala, você que está querendo investir em leads e tudo mais, entenda que por mais que o Léo coloque os leads na tua mão, se você não está preparado para vender para esses leads, talvez você não tenha tanto resultado, ou talvez até não tenha resultado nenhum. Então, assim, quando você tem a preparação, o conhecimento do que fazer em cada etapa da venda, em cada etapa do funil, você vai converter muito mais. Então, hoje eu dou mentoria para várias empresas, tanto administradoras como corretoras de consórcio e tudo mais, ajudando exatamente o time de vendas a como pegar esses leads e ter uma taxa de conversão melhor, fazer um melhor aproveitamento disso através de alguns métodos de abordagem, de construção, de construção ali, de elevar o nível de consciência desse lead até chegar ali a um fechamento, tá? Então também contem comigo para isso, tô aqui. Legal. Tem um link específico para falar com você sobre a mentoria? Ou posso colocar o seu Instagram mesmo? Chama no direct do Instagram que o pessoal já chama você ali, já conversa e já adianta o assunto. Show de bola. Cara, sensacional. Agradeço demais a sua participação aqui. A sua entrega aqui, cara, foi muito legal. Me surpreendeu muito a copy e a suavidade, como eu já falei aqui. Eu gostei demais disso, tá? Porque não é uma coisa que eu costumo ver com muita frequência, tá? Então, quando eu vejo, me impressiona. Tá? Então, muito obrigado aí. Recado final? É isso, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de compartilhar conhecimento aqui. Eu sempre gosto disso, né? Então, você é um parceiro aqui grande já do Conaproc, de outros carnavais, por assim dizer. E conta comigo, precisar, estou aqui à disposição, sempre.
Então, frasezinha final, bora escalar. Tamo junto, pessoal. Fico com Deus Escala! aí.